Olá, meus amigos. Estamos iniciando mais uma entrevista no podcast Acontece da ZL. Dessa vez, eu estou recebendo aqui o Marcos Monteiro, professor de engenharia da Universidade de Mauá e da Mackenzie. Seja bem-vindo aqui, Marcos. Obrigado, Divaldo. Prazer estar aqui com você. Você que faz um trabalho tão bonito aqui na Zona Leste, comunicando, né, todos esses bairros aqui importantes para a cidade. E estou aqui à disposição para a gente conversar sobre tudo que a gente tem feito nessa gestão. E olha que vai ser um papo legal. Eu listei aqui, Marcos, pelo menos 13 itens que eu vou estar jogando aqui nessa entrevista, viu? Aproveitando que nós estamos iniciando essa entrevista, quero pedir a vocês aí que estão nos assistindo, se não estiver ainda inscrito, clica aí para você se inscrever no nosso canal. Em seguida, acima da palavra inscrito aparece um sininho. Você clica aí para você ser notificado quando nós tivermos outras entrevistas tão boas quanto essa. Marcos, eu queria começar falando aqui, é claro que não dá para trazer você aqui, o homem que é o responsável por todas as obras na cidade de São Paulo, de infraestrutura, né? E não começar falando das canalizações de córregos que tanto impactam, né, aqui na região, principalmente aqui na região do Itaim, São Miguel, onde tem, né, muitos córregos, né? E eu queria começar falando com você para você me passar essa informação. Cara, tem obras por toda a cidade. Qual é esse volume exato de obras que vocês estão realizando, principalmente na sua pasta de infraestrutura, na cidade toda em São Paulo? Divaldo, o que você está perguntando é muito importante. Quer dizer, o prefeito tem falado, né, nas entrevistas que são 8.400 obras na cidade durante essa gestão, que vão ser entregues até o final do ano. Evidentemente, não são obras totalmente da nossa pasta, porque você tem os recapeamentos, por exemplo, na Secretaria de Subprefeitura, você tem as obras de saúde que são executadas pela Secretaria de Saúde. Então, as obras de esporte, as obras nos parques, que é a Secretaria do Verde. Então, várias obras sendo feitas por várias secretarias. E a gente, como você comentou, as obras de infraestrutura, as intervenções nas pontes e viadutos, várias obras para a Secretaria de Educação, as obras da Secretaria de Educação nós que fazemos. Sim. Então, acredito que desse rol aí de 8.400 obras, coisa de 1/3, pelo menos, seja lá da nossa secretaria. Sim. E entre elas, as mais importantes, né, são as obras de drenagem, que envolvem as canalizações, as galerias. Sim. E os reservatórios que a gente tem feito na cidade. Sim. Eu tenho acompanhado muito essas obras aqui na região. Para dizer a verdade, eu acompanhei praticamente todas elas aqui na Zona Leste. Eu não vou dizer fora da Zona Leste porque não é a minha área, mas na Zona Leste eu tenho acompanhado muito. E recentemente eu estive aqui no córrego Itaim, vendo aí toda aquela obra que foi feita acima ali da Marechal Tito, né? E agora está em obra ainda a ponte da Avenida Marechal Tito. A população reclama, fala, poxa vida, por que estamos em obra até agora, tal, né? E às vezes a pessoa não entende por que ainda está em obra, né? Eu tenho essas informações, mas eu queria que você passasse, em especial, a questão da doutora da Sabesp naquela ponte, que parece que atrapalhou bastante, né, o início dessa obra. Isso. Então, ali no córrego Itaim, especificamente, a gente teve essa interferência. Uma das grandes dificuldades que a gente tem para fazer as obras de viário da cidade, as obras de drenagem, são interferências com as concessionárias. Então, muitas vezes, interferências com a Enel, interferências com o Congás. CPTM, CPTM é muito importante, porque a janela que fica dos trens não trafegando na linha, quando a gente vai fazer essa reforma de ponte e viaduto, é uma janela muito pequena, então a gente tem muita dificuldade de atuação. Então são situações muito específicas. Como você falou, aqui na Marechal Tito, essa interferência com a Sabesp, uma grande adutora ali, né, causando essa interferência, e daí você tem que ter toda uma conversa, toda uma logística para em que momento cada empresa entra, porque na Sabesp também são empresas terceirizadas, então você tem que discutir como esses trabalhos vão ser executados para que um empreiteiro não atrapalhe o trabalho do outro. E eu tive lá, eu acompanhei recentemente, há cerca de 15 dias atrás, e vi que começaram a quebrar a primeira via no sentido cidade, né? E ali está refazendo a ponte, né? Isso. Parece que vai ser colocada uma ponte estrutural, exatamente, isso? Exatamente. E a previsão de finalização dessa obra, qual que seria, Marcos?
Essa obra, Divaldo, eu não tenho aqui exatamente, mas eu acredito que seja agora no final do ano o prazo de execução final. Que eu tinha recebido. Exatamente, né? É isso aí. Então, quer dizer, posso passar para vocês que estão nos assistindo, ficarem tranquilos, que até o final do ano termina essa obra na ponte, aí vai dar não só qualidade de vida para quem usa, vai, ida e vindas aí na Marechal Tito, mas principalmente para os moradores aí do conjunto que fica ao lado, do conjunto residencial, da comunidade do Itajuípe, que ficam preocupados quando vai chegar o período da chuva, né, Marcos? Que vai chegar. Exato. E o problema ali era muito simples, o gargalo era, a passagem na ponte era muito pequena, obstruía a água, e a água segurava e alagava ali na parte de cima, né? Exatamente. Aliás, é tão legal ali as obras que estão sendo feitas ali no córrego, o Marcos. Então tem essa primeira obra ali, teve a canalização para cima, até a ponte de cima, que também está sendo feita, né? Porque tem mais uma ponte, cerca de 1 quilômetro para cima ali, ali no Jardim Nélia, que também está sendo concluída. Aí vamos falar na parte de baixo. Aí vem logo em seguida a ponte da CPTM, que está mexendo agora também. Exato. E descendo já embaixo no Jardim Helena, mais especificamente ali na Vila Aimoré, tem a curva do S, onde eu gravei um vídeo essa semana. Isso, você gravou, eu vi o teu vídeo. Pois é, que vocês duplicaram a vazão por baixo. Por baixo da passagem ali. E aí é aí que eu quero te colocar agora aqui na parede, é para você me falar o seguinte: abaixo da curva do S, abaixo ali, quando passa a ponte, ainda tem um canal ali. Aquele canal vai ser estendido até próximo do Rio Tietê? Sim, veja, isso que você está falando é extremamente importante. Por isso que as obras de drenagem elas têm que ser planejadas. Porque a hora que você mexe numa determinada região, isso dá reflexo nas demais. Sim. Se eu aumento a vazão numa região que a gente chama montante, né, mais para cima no córrego, essa água vai passar e vai desaguar nessa região inferior. Sim. E se ela não tiver vazão, a gente vai ter um problema ali. Sim. Então, todas as obras que a gente tem que fazer tem que ter esse planejamento. Por isso que, em geral, a gente começa as obras de jusante, quer dizer, da onde o córrego está desaguando, para cima. Para você ir aumentando a vazão e a hora que esse excesso de água, né, ou esse volume maior de água vai passar, ela consiga chegar no corpo d'água principal, que acaba sendo um rio. Ótimo. Então, agora, o que acontece? Né? Esse planejamento que a gente tem, um planejamento feito junto com a FCTH, que é a Fundação do Centro Tecnológico de Hidráulica, é uma instituição da USP. Nós temos os cadernos de drenagem já para mais de 60% da cidade. Sim. Até o final do ano vamos lançar outros cadernos de drenagem. A gente quer, em 2025, finalizar, mapear toda a cidade com esses cadernos de drenagem, que é a principal ferramenta de planejamento que a gente tem. E nesses cadernos estão disponíveis lá no site da CIURB. Você entrando na página da CIURB, numa árvore do lado esquerdo tem lá cadernos de drenagem, qualquer pessoa pode entrar lá, baixar o caderno, acessar, e lá vai ter todas as características daquela bacia hidrográfica. Como que é a ocupação, qual a vazão já existente, as galerias existentes, qual a situação de mancha de alagamento que a gente tem na região. Então, todo o estudo é feito e daí, nos cadernos também, são propostas as alternativas de obras para a gente resolver as questões de drenagem da região. Então, são ferramentas importantes para a gente pegar e fazer as licitações das obras. Outra ferramenta de planejamento importante que a gente tem, que a gente inovou nessa gestão, em 2022 a gente lançou a primeira edição e agora em 2024 a segunda edição, é o Plano Diretor de Drenagem. Porque qual que é o grande problema? Os cadernos de drenagem propõem uma série de obras. Sim. E qual a mais importante? Para a pessoa que está com o problema do alagamento, é a minha. Sim. É a que está na porta da minha casa. Mas a gente, como gestor público, tem que ter uma ferramenta muito transparente de como que eu ordenei a execução dessas obras. E esse foi o objetivo do Plano Diretor de Drenagem. O primeiro tinha 56 obras, algumas foram feitas, outras a gente subiram, né, em termos de ordem de prioridade, e agora são 97 obras na segunda edição do Plano Diretor de Drenagem que estão programadas, que a gente está executando os projetos, que a gente vai licitar as obras. Então, com isso, como que priorizou? Diversos critérios.
a mancha de alagamento que a gente consegue reduzir com a obra, quantas pessoas são afetadas, qual o nível de vulnerabilidade daquela população. Sim. Tudo isso é levado em conta. Se me permitir um parênteses, claro. Você está falando aí nível de vulnerabilidade, eu, usando a minha experiência, porque eu estou acompanhando. Cerca de 10 dias atrás, eu visitei a obra que vocês executaram lá no Córrego Rola Moça, e lá no Três Pontes, lá em cima, na divisa com Ferraz e divisa com Itaquá, e vi ali que obra fantástica que foi feita, principalmente no Três Pontes, a frente do Três Pontes, né? Sim. E aí você olha ali, era um fundo de vale com umas casinhas ali em cima. Aí as pessoas que passam em cima nem sabem que está tendo aquela obra fantástica lá, né? Uma obra fantástica que foi feita ali, gastou-se muito ali, apenas para atender os moradores daquele entorno. Então, quer dizer, não foi pensando em ganhar voto com aquela obra. E outra coisa que eu queria até falar também, e não foi uma obra eleitoreira feita em ano eleitoral, que aquilo ali está vindo, né, 2 anos ali para poder fazer uma obra daquela, né? São obras que mudam a vida das pessoas. Muda a vida das pessoas do entorno, né? Isso se a gente ouve muito, né? É muita obra, mas é em ano eleitoral. A obra também lá do Lajeado, que você teve essa semana visitando também, do Córrego Lajeado, passando ali no Jardim Nazaré, passando atrás do Parque das Flores, né? Sim, que também mudou toda aquela área ali. Porque o pessoal fala, às vezes a gente ouve falar principalmente da oposição, né? Obra em ano de eleição. Sim. Peguem lá, peguem o Instagram do prefeito, o meu Instagram, vocês vão ver lá, desde 2021 as obras sendo executadas. É lógico que no ano eleitoral é que a preocupação do prefeito, a preocupação das secretarias foi trabalhados durante esses anos, né? Talvez tenha a falha da comunicação, mas foi trabalhar. Sim. E é evidente que no ano de eleição você vai mostrar aquele trabalho que foi executado. Só complementando então do plano diretor de drenagem, então a gente executa as obras e licita as obras nessa ordem. Sim. Agora, muitas das obras, e eu acho importante aproveitar o teu espaço, o teu podcast aqui, que tem uma abrangência tão grande, que muitas obras que a gente fez foram obras em áreas de risco, por situações de risco. Exatamente. E essas obras não são necessariamente obras para resolver questão de alagamento. Sim. Isso é importante que fique claro para a população, porque se confunde, e realmente é confuso, quando eu posso entrar com uma obra emergencial e quando não é. Para legislação, alagamento não é obra emergencial. Eu não posso fazer uma obra de emergência para resolver alagamento. Porque se entende que o alagamento é uma situação existente, que esse risco surge só quando tem chuva, e existem outras medidas mitigadoras. Mas a gente fez muita obra emergencial. Em que situação? Em que existia um risco iminente para as pessoas. E onde que a gente tem essas principais situações que envolvem os córregos ou ali, né, encostas. Sim. Margem de córrego, deslizamento de margem de córrego, quando você tem as residências ali em cima, ou junto à margem do córrego, ou na beira de encosta. Vou dar um exemplo da Pinote. A obra que foi feita lá em cima, no começo da Pinote, né, ali na parte de cima, que já tinha... eu mesmo falei com o prefeito há cerca de 2 anos atrás, né, ia fazer, já estava ali o plano para fazer a interligação da Pinote com a Avenida Imperador, quando de repente nesse ano, afundou, teve o afundamento da pista, né, e as casas começaram a trincar. Foi quando vocês entraram numa obra emergencial. E um detalhe importante que eu queria dizer aqui a vocês que estão nos assistindo, que essa obra, eu fui lá e gravei um vídeo. Eu acredito que a Defesa Civil também esteve lá, da Subprefeitura de São Miguel, e gravou também, mostrou a emergência. Mas eu me lembro que eu gravei um vídeo, mandei para você, mandei para pessoas da sua equipe, e na mesma semana já iniciou o procedimento para poder fazer a obra. E essa obra terminou em 3 meses, 4 meses mais ou menos. A obra foi concluída, com viário feito ali, né, com a canalização da parte do córrego, já preparou a avenida para fazer a ligação com o Imperador. Enquanto que em 2007, antes, 2004, 2005, a Avenida Marechal Tito ficou inteiramente bloqueada, quase 3 anos seguidos, por causa de uma ponte ali, a ponte da mesma avenida, da Pinote, no entroncamento com a Marechal Tito, ela teve um problema e precisava demolir a ponte e fazer uma nova ponte. Ficou 3 anos
aquele local parado, na gestão da prefeita Marta Suplicy, e nos obrigava, quem morava aqui na Vila Curuçá, como é o meu caso, tinha que entrar pela cidade de Nova São Miguel, pegar a ponte da cidade de Nova São Miguel, voltar pela Sembiro para pegar a Marechal Tito de novo. Mas, às vezes, causava um congestionamento monstro ali, que para a pessoa chegar de São Miguel ao Itaim, levava quase 1 hora. Então, Marcos, só para ficar registrado isso, diferenças de gestão, né? A gestão, no caso, lá do PT, da Marta, né? Que levou mais de 3 anos para fazer uma ponte, a ponte principal da avenida. Enquanto agora, né? O caso lá da Pinote, lá em cima, que é uma área que não tem nem fluxo viário, porque dali para cima não tinha trânsito, mas a ação de vocês foi imediata, né? Essa é a característica da obra emergencial. Sim. É proteger a vida das pessoas. Isso também a gente tem... A maior reclamação que a gente tem dessas obras, Divaldo, ninguém da população reclama a obra que foi feita, mas reclama a continuidade da obra. Porque vieram aqui, só fizeram um pedaço. Porque era aquele trecho que era a questão do risco, que era o emergencial. Sim. E daí hoje, a gente já tem todo um programa desenhado. Se Deus quiser, vamos ter oportunidade de continuar na próxima gestão, nos próximos 4 anos, para a gente dar continuidade a essas obras. Você sabe que ali é um anel, na verdade, se você tem aqui a Pinote, aí aqui ela tem a área aqui no córrego Itaqueruna, e aqui em cima está a Imperador, e para cá ela sai margeando o córrego Itaquera, e vai para Guaianazes. E ali o pré-projeto inicial é de fazer uma alça de acesso ligando a Radial Leste, né? Essa obra já vai ser Nossa, essa obra vai ser sensacional, Marcos, quando sair. Essa obra, o grande problema dela é a questão de desapropriações que a gente tem ali. E ainda tem a parte de baixo, se me permitir, aqui está Marechal Tito. Isso. E a parte de baixo ela tem que chegar até o Jardim Helena. Na hora que fizer isso aqui, esse é o chamado Mini Anel Viário de São Miguel. Foi o nome dado inicialmente. A hora que fizer isso, vai desobstruir o trânsito pesado que tem na Avenida Marechal Tito no horário de pico. Então essa é uma obra que o prefeito nos cobra muito, que ela está... As desapropriações estão em andamento, que é o que segura a obra, e a gente tem que fazer com muito cuidado, avisar as pessoas, mostrar as alternativas que ela tem, para que a gente tenha o menor custo social possível e que as pessoas se sintam confortáveis nesse movimento. Mas em breve a gente vai estar... o projeto está pronto, está resolvendo essas questões das desapropriações para a gente poder licitar essa obra. Muito bom. Aproveitando ainda o tema aí de áreas de risco, uma das maiores obras que eu vi sendo feita em toda a cidade nessa questão foi ali a Viela da Morte, Viela da Morte. Sapopemba. O prefeito também foi lá. O prefeito foi lá. Sempre ele cita essa situação. Exatamente. Que obra... você poderia falar ali um pouco dela? Ali é uma obra de encosta mesmo, né? Parte da obra, a gente entrou com uma obra de emergência e depois a subprefeitura complementou um trecho e a gente tem obras para continuar lá ainda. Eu sei que ali tem um paredão de uns 30 metros de altura, altura, uns 30 metros. Onde foi toda a... Como chama aquilo? Quando você asfalta assim a parede, concreta a parede, como chama aquilo? Ali tem contenção, né? Contenção. Chama de contenção de encosta. Daí o processo, às vezes é solo grampeado. Eram uns grampas, assim, né? Exatamente. É como se fosse umas ali é uma cortina atirantada mesmo. E eu achei aquela obra magnífica. E imagina a paz que trouxe para aquela vila toda ali embaixo, né? Porque de vez em quando descia lá. Exato. Né? Por isso Viela da Morte. Né? E você sabia que mudou o nome da viela? Então. Mudou para Viela da Vida. O prefeito fala. Eu estive umas 3 vezes lá, Divaldo. E as pessoas muito agradecidas. Que não é fácil, né? É a guilhotina no teu pescoço. Você sabe que a cada chuva. Agora, já no período eleitoral, um dia eu mandei uma mensagem pro prefeito. Prefeito, fala da Viela da Morte, prefeito. Porque é tantas obras que ele tem na cabeça dele que talvez, passa despercebido, né? E aquilo ali foi de um impacto fenomenal para quem mora ali naquele pedaço ali, né? Todos que moram ali, com certeza, são gratos, né? E como você estava falando, Divaldo, assim, a população, quando reclama, é de não ter feito a obra inteira, mas sempre muito grata por aquele trecho de obra. O problema de obra emergencial tem um entendimento muito errôneo, né? Porque em anos passados, em gestões passadas, teve problema assim com a obra emergencial, que às vezes se fazia uma emergência, a obra não era executada, e muito problema.
Mas nessa gestão a gente tomou muito cuidado, porque e o prefeito e a secretaria teve muita coragem em fazer essas obras. Estamos com processos no Ministério Público enviados pela oposição, que vão lá e falam não, e questionam as obras. Mas a gente tomou todos os cuidados, as obras estão lá implantadas, a população protegida, que é o mais importante. Não tivemos nenhuma morte por escorregamento de córrego ou por escorregamento de encosta nessa gestão, graças a Deus. Estamos numa situação muito melhor para enfrentar as próximas chuvas. Então, foram ações importantes, né? Mas temos toda a tranquilidade que todo o processo foi feito, todas as obras, né? São quase 300 obras em áreas de risco, mas que todas as obras estão lá protegendo as pessoas e principalmente, né, saber bem, reduzindo os custos para o município. Fala muito em obra superfaturada, a gente fez o contrário. As empresas que entravam no processo tinham que oferecer um desconto, que não eram obrigadas, não está isso na lei, mas a gente implantou isso para reduzir os custos do município e conseguimos fazer, senão a gente não teria como. Mas se a gente imaginar que para fazer uma licitação eu tenho que fazer um estudo funcional, depois preparar material para licitar projeto, realizar projeto, preparar material para licitar obra. E obra... Aguardar as contestações. Exato. E daí entram as contestações. Exato. Às vezes TCM questionando, às vezes as empresas mesmo questionando. E as coisas não andam. Daí demora um ano e meio. Como que eu falo para aquelas pessoas que estão na área de risco? Não, aguarda, daqui 1 ano e meio eu vou fazer a tua obra. Não tem como. O próximo problema, a preocupação ali é a próxima chuva. E eu acho que com isso a gente conseguiu proteger as pessoas. É verdade. Eu só posso te dizer o seguinte, onde eu estou passando, nessas encostas, você conversa com moradores, como eu sempre faço, e todos estão muito satisfeitos. Apenas aqui ainda ontem, passando aqui no Jardim Helena, e eu conversando com um senhor lá, que estava sentado na cadeira ao lado da curva do S, e ele falou, olha, ficou maravilhoso, valorizou nossos imóveis, a gente só está aguardando a chuva para ver se vai funcionar mesmo. Mas, pelo jeito que foi feito, a gente acha que vai ficar assim. Então, nós estamos atentos. Como eu falei, essas obras de risco era para proteger as pessoas, para não ter escorregamento de rio, de córrego, de encosta. Agora, às vezes a gente teve que atuar numa área e com isso você ganha mais razão, ganha velocidade. Por isso que a gente vai complementar as obras. E estamos atentos para ver qualquer problema que possa ter causado. Né? Como a gente não fez a obra por inteiro, a gente pode ter sim algum reflexo. A gente está acompanhando para reduzir ao máximo. É que na verdade, vamos falar uma verdade, a cidade de São Paulo tem mais de 500 anos. Praticamente não foram feitas essas obras. Eu falo que o Itaim Paulista, com mais de 300 anos, nunca tinha sido feita uma única obra de canalização. Essa é a real, né? Marcos, eu quero entrar num outro assunto ainda sobre canalização de córrego. Tem uma obra que, apesar da prefeitura ter feito a obra, a população não está satisfeita. Sabe qual que é? Tijuco Preto. O que aconteceu no Tijuco Preto? Nem precisa, porque eu vou te falar o que aconteceu lá. A obra foi feita, está arrumadinho lá, dentro da comunidade. Ninguém enxerga essa obra. É uma outra obra que o prefeito devia estar falando, porque é uma obra que só quem mora ali na comunidade do Tijuco Preto, no Jardim das Oliveiras, é que sabe exatamente o que aconteceu. Porém, lá é um vale, assim, que é como se fosse um vale, tem o córrego ali, a canalização lá dentro. Só que nessa canalização, a prefeitura fez a parte dela e a Sabesp não fez a parte dela. Entendeu? Então, o que está acontecendo? Fizeram lá a parede do córrego, as casas que ficavam virado para o fundo, a Sabesp chegou lá e falou assim, vocês têm que fazer a canalização para a rua. Só que a rua está 2 metros, 1,5 metro, 2 metros para cima. Que tubulação que vai para cima? Não vai. Sabe o que está acontecendo? O esgoto está sendo deixado ali naquele quintal. Alguns vão lá, furam um buraco, fazem uma fossa e tal, mas não é o procedimento mais apropriado. Você acha que não existe fórmula da gestão agir para pressionar a Sabesp a fazer essa obra, porque essa obra é de fundamental importância, até para a população sentir realmente os benefícios da obra que a prefeitura fez naquele local? Nivaldo, você tem toda a razão. Até eu estava lendo um comentário lá no teu Instagram que você colocou, e uma pessoa colocou assim,
fizeram a obra de drenagem e tiraram o esgoto do córrego. Como se isso fosse um absurdo. É um absurdo, realmente, a pessoa tem que ter onde jogar o esgoto. Mas esse é um conceito importante. Esgoto não pode ser jogado no córrego. Sim. Né? Sim. Então, o que a gente tem que resolver é esse problema que você está falando, mas não aceitar que o esgoto seja jogado no córrego. Exato. Senão a gente nunca E lá vai tem ter... casos que o morador ficou tão nervoso, bravo, e foi lá e furou a parede. Isso. Então, eu sei que E isso eu não culpo o morador, porque também não. O esgoto dele tem que ir para algum lugar. Está fedendo ali no fundo. Exatamente. Né? Agora, isso é um assunto emergencial. Quanto antes você puder convocar a Sabesp para uma reunião, para eles tomar uma providência ali, viu, Marcos? Vai ser muito importante. Eu soube que a subprefeitura tentou fazer algumas gestões, mas não avançou. Tá. Isso era justamente isso que eu ia comentar. Foi bom você ter falado, então, de Juco Preto, para a gente fazer alguma interferência. Mas é aquilo que você comentou, né? Muito Nunca embora, tinha sido... Não, e embora a prefeitura fez a parte dela. Sim, mas agora é cobrada a sim, concessionária que não quer fazer a parte dela, porque não sei se é por custo, que tem que fazer uma galeria grande ali, mas tem que fazer dos dois lados, não tem como fugir disso. Como você falou, né? Como nunca se tinha feito esse trabalho, tudo é um aprendizado. E isso foi uma das primeiras coisas que a gente viu. Né, que a gente chega no córrego para segurar as margens, você coloca as paredes de concreto e esse esgoto para onde vai? Pois é. E eu não posso simplesmente também falar, bom, agora se virem com esgoto. Se virem, E desde o início a gente começou essa interlocução com a Sabesp. A Sabesp agora está tendo, né, umas mudancinhas, essa mudança de gestão. Isso, né? Mas o que a gente está notando é uma grande continuidade, porque a gente já vinha acertando cada obra dentro de cada subprefeitura, porque ali as equipes regionais da Sabesp têm muito contato com a subprefeitura. E as próprias subprefeituras têm chamado a Sabesp, quando a gente vai começar uma obra, para ver se a gente consegue unir esses esforços, né? E a Sabesp já fazer a obra dela, né? De fazer a rede coletora de esgoto em paralelo à nossa obra. É bom para todo mundo. Daí é uma questão de ter equipe, de conseguir ter essa sinergia. Temos conseguido em vários locais. Às vezes, um ou outro local, a gente não consegue operacionalizar aquela situação. Eu vou ver esse do Tijuco Preto, eu não sabia que estava nessa situação, para a gente resolver, mas é uma preocupação que está existindo muito sim. Bom. E esse é o papel do nosso canal. Muitas vezes, alguma coisa que o gestor não está sabendo ainda, né? Então a gente vem, coloca, né? É isso que dá relevância, né, a uma comunicação séria, porque nós fazemos aqui uma comunicação, e vocês que estão nos assistindo sabem disso, a gente não procura mostrar só os problemas, a gente procura mostrar também as soluções, o que está sendo feito. E é daí a importância de trazer um homem como este aqui, como o Marcos Monteiro, que sai lá do aconchego do seu lar, que hoje é um sábado aqui, né, Marcos? Né? Poderia estar em casa tranquilo, mas saiu lá porque ele não conseguiu vir durante a semana e veio aqui para prestar conta aqui para a comunidade do que está sendo feito aqui. Marcos, eu queria só falar rapidamente, porque nós temos uma pauta intensa aqui ainda. Eu queria tocar no Córrego Rio Verde, que obra maravilhosa foi feita ali em Itaquera, né? O Córrego Rio Verde, saindo ali do Parque do Carmo, descendo, aí teve aquela obra ali na Avenida Itaquera, né? Chegando ali, que teve que fazer um pontilhão ali, parece que eles fizeram ali uma galeria. Fala um pouquinho sobre a gente também ali teve que aumentar a vazão, né? Ali eu falei que a gente não teve morte, né? Por escorregamento de córrego ou contenção de costa, mas ainda... E eu não sei se você sabe, há cerca de 1 ano e meio atrás, um homem morreu ali. Isso, é isso. Você soube desse caso? Soube. Morreu ali, o homem foi entrando assim, na beira do rio, do córrego, e foi levado pela água. E foi levado. Eu cheguei a ver esse vídeo. Exatamente isso que eu ia comentar, que justamente naquele local a gente teve esse problema. E para nós sempre é um sentimento, né, de putz, poderia ter feito potência. Assim, poderia não acontecer. Porque a cidade é grande, os pontos, como eu falei, os pontos de alagamento, a gente tem que buscar, né, as licitações e outras formas da gente atuar. Então a gente teve sim esse acidente. Mas estamos fazendo, ali foram feitas várias obras, né, em sequência. Agora, hoje a gente já está para finalizar uma obra lá no Parque do Carmo, de aumentar o nível do lago do Parque do Carmo para segurar mais as águas lá. Ou seja, vai ser uma espécie de um piscinão. Né? Uma espécie de piscinão. Vai agir como um piscinão, né? Você vai afundar a calha do
Na verdade, a gente do está lago? aumentando as margens, né, a capacidade. Certo. A capacidade do lago absorver água. Mais Com isso, água. a gente segura um pouco mais a água lá em cima. Já deve dar até reflexo já para essas chuvas que estão chegando. Daí todas essas obras que foram realizadas durante o Rio Verde. E agora a gente está com a licitação do reservatório do Rio Verde também. Muito bom. Que também vai melhorar daí toda a situação do centro de Itaquera, que toda chuva tem problema ali e vai segurar essa água para não chegar no centro de Itaquera de uma vez. Todas essas obras nos córregos, os córregos todos correm para o Rio Tietê. Né? Tem o Pinheiros também, né? Sim, mas aqui, do outro lado, aqui mas aqui corre na pro Zona Tietê. Leste, exato. E aí, eu queria te fazer uma colocação. Muito se fala que ao fazer essas melhorias, a água vai fluir mais rapidamente, mas quando chega aqui, como aqui nessa área conhecida como Pantanal, né, a água tende a acumular ali, porque o rio não dá a vazão necessária, principalmente quando fecha a comporta lá da Penha. O ano passado eu fui lá, gravei um vídeo mostrando que a comporta tinha cinco como chama aquilo? Onde a água desce? Passagem, invertedor. Invertedor. Dos 5, 4 estavam fechados. Aí eu gravei um vídeo, aquele vídeo tem uma repercussão enorme. Dois meses depois, o governador foi lá. Acho que você não estava naquela visita? Não. Pois o governador foi lá, a imprensa, a assessoria do governador me chamou, fui lá e eu entrevistei o governador. O governador chegou lá, estamos arrumando tudo isso aqui, não sabia que estava desse jeito, e nós vamos afundar a calha daqui até Itaquá ou até Suzano. Foi feito esse serviço de afundamento da calha? Olha, essas obras, Nivaldo, são obras do DAE. Isso. Né? Então, todo esse controle que a gente tem do nível da água, de abertura de comporta, nos rios, né, tanto no Pinheiros quanto no Tietê, são realizados pelo DAE. Agora o DAE também está virando agência das águas, alguma coisa desse tipo, né, que vira como se fosse uma agência reguladora ali. E a gente sabe que várias obras foram realizadas, não sei te dizer exatamente se todas as obras foram realizadas. Mas por isso que é importante, né, essa sintonia fina entre a gestão municipal e a gestão estadual. E com o governador sempre fala isso, o prefeito sempre fala isso. Realmente hoje a gente tem uma integração das equipes do município. Que nunca teve antes. Do estado, nunca teve antes. Nunca teve. Eu acho que, daí é opinião pessoal minha, mas o perfil do prefeito Ricardo Nunes, um perfil mais humilde, mais aberto, uma coisa que a gente vai nas comunidades sempre ouve, olha, realmente nunca a gente teve tanta interlocução com o poder público quanto a gente tem agora. Seja com a subprefeitura, do subprefeito receber, ouvir, quanto das secretarias, de pegar, de ir, das pessoas transitarem. E no estado a gente encontra a mesma coisa, o perfil com o governador Rodrigo Garcia já vinha assim, e com agora o governador Tarcísio isso continuou, né, das equipes pegarem, se conversarem e buscarem as melhores soluções. Ali, especificamente de Pantanal, Jardim La Pena, a gente está fazendo obras importantes. A gente fez uma obra de urbanização social no La Pena, a coordenação do Fernando Chucri, que está cuidando dessas obras de urbanismo social. Então, refazer ruas, você criar trajetos entre escola, entre os postos, né, as UBSs, UPAs, para ter um trânsito tranquilo e uma caminhada tranquila naquela área. E nós estamos fazendo, já começamos, já tem ordem de serviço do reservatório do Jardim. Deu uma cara nova, né? Deu uma cara nova. Colocou aquele piso intertravado, né, colorido, né, colocou alguns jardins de inverno nos cantos, como ali no terminal, na parte de baixo do terminal, lá embaixo perto da escola, da UBS também, né? Então aquilo ali valorizou o território, né? Porque é uma ocupação permanente. Aquilo ali tem que ser fazer o que o prefeito está fazendo, dar os títulos de regularização fundiária, né? Passar, fazer as melhorias e como fala, propiciar condições para aquela população ir melhorando o seu local de convívio. Exato. E lá a gente começou o reservatório já, e daí mais um exemplo da parceria município-estado. Tem a parte da canalização, que a gente não começou ainda, que a gente está justamente conversando com a Sabesp,
que tem um trabalho da adutora que tem que ser feito ali, Sim. e provavelmente a gente vai aditar ao nosso contrato essa rede coletora. Então a gente vai acabar fazendo essa obra para a Sabesp, aproveitando que já temos uma empreiteira lá, já estamos mobilizados para a gente agilizar essa obra. Vai fazer a água fluir rapidamente? Sim. Porque, olha, a questão da água, de melhorar, a fluir, de chegar ao reservatório e você segurar a água do reservatório para não chegar toda de uma vez no rio. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu já entrei lá com a água. Não foi muito longe, em 2022, na pandemia, eu estava doando cesta básica, eu parei o jornal e eu estava numa campanha, doamos mais de 24 mil cesta básica, sem uma única cesta básica de órgão público. Entendi. Fiz uma campanha aí com parcerias com ONGs e tal, e aí eu ia nesses locais pessoalmente acompanhar a entrega de cesta básica naqueles barracos onde tinha pessoas doentes, acamadas, gestantes, deficiente físico, né? E eu cheguei a passar em água até o joelho, porque a água estava parada lá um tempo, né? Então, quer dizer, com essa obra, essa água vai ser drenada, né? Isso, e vai chegar no reservatório. Então, Que melhora muito a situação e também não joga tudo de uma vez a água de uma vez. E outra obra grande que a gente está fazendo, obra ainda não, mas estamos começando a licitação de obra, é no Jardim Pantanal, lá no Jardim Helena. Então, está saindo as obras de microdrenagem, de asfalto, na verdade, ali é um conjunto de obras. Foi lançado ano passado aqui, no Jardim Helena, estava lá o prefeito, o governador, então, Rodrigo Garcia, né? E foi lançado, né, o pacote Sabesp, canalização, como fala, guia e sarjeta. Exato. Né? Então, quer dizer, é um plano. Eu sei que os moradores, vocês que de repente moram aí, falam, mas tá lento? Não, porque tem todo um processo, né? Primeiro começou a Sabesp. Exato, entrou a Sabesp. A gente, enquanto isso, a gente foi fazendo o projeto, né, das guias, sarjetas, do arruamento da região. Isso está em licitação, está abrindo está publicando a licitação agora. E agora a gente está iniciando o projeto da macrodrenagem, que também são reservatórios, e daí a gente está vendo a solução. Tem a questão, Guarulhos também é muito afetado por esses alagamentos. Então a gente está fazendo projetos de macrodrenagem para resolver, se Deus quiser, definitivamente a questão do Jardim Pantanal. E eu vou te fazer uma pergunta capciosa. O polder vai descer? Ou ali não há necessidade? Não, porque ali dentro do projeto... Porque ele veio do Romano, né? Isso. Aí foi descendo, Vila Itaim, Vila Seabra, né? A ideia é chegar mais embaixo? Então, ali, hoje no projeto, são 7 polders que a gente tem ao longo de toda aquela linha. Né? Para ajudar a reter segurar a água do Tietê. E no projeto, num primeiro projeto conceitual que existe um dique para que a água não avance, né, para dentro do Jardim Pantanal. Então é um trabalho conjunto, né, do dique com os polders. E é por isso que eu falei no rebaixamento da calha. Porque eu acho que a hora que rebaixar a calha do Tietê, eu acho que a água vai fluir mais. Né? Daí essa é a questão, né? Eu não posso contar com o rebaixamento da calha. Primeiro teria que rebaixar a calha para a gente depois fazer o trabalho. Então, hoje, o projeto que existe é essa questão dos polders com o dique. Então, a gente está estudando uma alternativa que envolve uma obra também em Guarulhos, para levar e para decidir o que vai ser feito. A vantagem dessa segunda obra é que também melhoraria junto, né, a situação de Guarulhos também. Sim, que sofre nessa época também. Né? Mas daí depende um pouco de conversa, né, entre os municípios, o envolvimento do governo do estado, para a gente ver a melhor solução. Sim, perfeito. Marcos, eu queria mudar um pouquinho ainda em obras, mas mudar sobre outro tipo de obra que é importante na região. Queria que você falasse para mim dos piscinões que estão sendo feitos aqui na Zona Leste. Então, dos piscinões de Valdo... Que foram feitos e que estão... É tanta coisa que é bom a gente consultar aqui, né? A gente, lá no começo da gestão, então, mais uma vez, né, não é obra só eleitoreira, é um trabalho contínuo na gestão. Então, logo no primeiro ano, a gente entregou o Tabuão, entregou um polder do Aricanduva, que foi o R3. Como eu falei, já estamos em obras, né, com essa no Parque do Carmo, já estamos em obras com reservatório no Jardim La Pena, e já tivemos agora a LAI, né, que é a licença de instalação,
para a gente iniciar as obras do Moca 2, que é ali na Anhangamelo. E me parece que vai ter um piscinão ali também, do lado da Avenida Itaquera, ali naquele campo de futebol ali, do lado do Córrego Rio Verde. Não vai ter ali também? Isso, exatamente. Essa que eu falei, que é o reservatório do Rio Verde. Ah, sim, é isso. É porque eu tive lá, o pessoal estava até preocupado. Ah, será que vai tirar o campo da gente aqui, né? Parece que o reservatório vai ficar por baixo, reservatório, né? Mais linear, né? E não vai afetar ali o lado do parque. Sim. E aquele grande que tem lá em Sapopemba? Qual? Eu cheguei a visitá-lo lá numa ocasião. Tem um piscinão bem grande ali. Tem até uma parede. Mas diz existente já. Que já está assim, lá. Mas, porque isso é uma característica que a gente tem na cidade, né? A Secretaria de Obras executa a obra, e essa obra, estando pronta, a gente repassa ele para a Secretaria de Subprefeituras, que é quem faz a zeladoria, faz o controle de bombas, né, de limpeza. Então, isso é feito pela Secretaria de Subprefeituras. Então, a gente até perde o contato, né, um pouco com esses reservatórios. Porque, na verdade, que vocês executam, né? Faz a gente obra, executa, implanta e passa para a gestão, da subprefeitura. Exatamente. Agora, a gente tem outros dois, né, importantes, que é o reservatório do Lajeado, que também está em processo de licitação. Sabendo onde vai ser ali. Ali, a gente teve até outro dia, como chama o parque que a gente tem ali no Lajeado? Que é do Torresmo. Sim. Na verdade é no Córrego Lajeado, mas é aqui no Itaim, na comunidade do Torresmo. Isso. Sim. Ali a gente vai ter um reservatório. É verdade, do lado onde foi desapropriado das casas ali. Exatamente. Sim, que era, aliás, era a área onde o córrego, quando alagava, o córrego ocupava. A população veio e ocupou, aí tinha todo aquele caos. Problemas de alagar as Exato, casas. aí o que fez a gestão do prefeito? Tirou todo mundo, colocou no aluguel social, se não me engano, 80 e poucas famílias, né? Limpou aquela área, porque na parte de cima mais alta ficam os prédios, né? Na verdade, a população ocupou aquela área que, quando o CDHU construiu ali, já sabia que aquela área não podia ocupar, né? E deixou aquela margem para exatamente o córrego entrar. Isso. E agora volta, normalmente vai fazer isso. E agora a gente vai ter um reservatório lá, a gente deve estar publicando até o final do mês, ou no começo do mês que vem, esse daí. E tem o do Machados, que é um reservatório já também, né, contratado lá atrás, que estava paralisado. A gente conseguiu... na verdade, o projeto mudou muito. Era um projeto onde hoje tem um grande condomínio residencial ali, e daí o pessoal mudou, foi para dentro do Aricanduva, mas a gente entendeu que era melhor rescindir o contrato passado, porque perdeu o objeto inicial, mudou de local, o reservatório, tudo mudou muito. Então a gente terminou o projeto agora desse reservatório dos Machados, como eu falei, é dentro do... Ele fica na linha do Aricanduva, e vamos lançar essa licitação também no Machados. Mudando um pouco de assunto, eu queria agora falar sobre terminais. Nós temos aí o terminal Itaquera, que está em obra bem avançada, quase terminando a primeira fase, e temos também o terminal do Itaim, que foi licitado. Eu queria que, se você pudesse, falasse para mim sobre esses dois terminais. Itaquera eu estive lá outro dia, umas 2, 3 semanas, então a primeira fase, como você falou, está bem adiantada. Que vai ajudar muito, porque fica do lado ali da estação, né? Exato. Então a pessoa já desce da estação, já entra no terminal, não tem aquele desconforto, né? Então já vai melhorar muito. E tem a segunda fase, que é uma obra bem grande, né? Que vai ter subsolos para estacionamento, tudo, né? Que é aquela parte assim, antes da rua, né? Que tem uma rua que entra para o shopping, né? E aí tem aquela... Essa foi outra questão, né? A gente teve muito cuidado durante essa gestão, Divaldo. A gente pegou muitas obras paradas, contratos paralisados, e daí você tem que filtrar, né, o joio do trigo. Daquilo que efetivamente a gente conseguiria dar continuidade, conversando com as empresas, colocando as coisas dentro de parâmetros adequados para a gente conseguir seguir com a obra, e aqueles contratos que a gente não teria condições de seguir, ou porque perdeu o objeto, como eu falei, as obras no executivo mudaram de lugar, ou os aditivos eram muito superiores ao permitido de lei. E é um trabalho difícil, porque as empresas já têm aquele contrato e custam muito, né, entender né, a importância da gente rescindir e seguir com vida nova. E eu acho que, em função de toda a credibilidade da gestão do prefeito Ricardo Nunes,
elas entenderam, né, da importância. Falaram, gente, não adianta, são 8, 10 anos, vocês estão com esses contratos embaixo do braço, eles não vão em frente. E muitas vezes, muitas pessoas, não, mas nessa gestão não vai, mas numa próxima eu consigo, e não querem abrir mão. Mas a gente conseguiu, né, conscientizar as empresas, estamos fazendo essas rescisões. No caso do Itaquera, a gente conseguiu retomar, viu, né, que colocou essa atualização de projeto, a continuidade de projeto, a gente conseguiu colocar de uma forma... Na verdade, o projeto estava engavetado há um tempão, né? Estava assim, a gente conseguiu retomar essa obra, está indo muito bem, né? E a gente está dentro do cronograma. Prazo de entrega dessa primeira fase? Deixa eu ver se eu tenho aqui. A primeira fase deve estar até o final do ano, com certeza. Sim. A gente está entregando. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Início das obras 6 de julho, mas eu não tenho a data de término, mas eu tive aqui, 30 meses, finalizando em janeiro de 26, mas a obra está até adiantada, ainda esse ano a gente deve estar entregando a primeira fase. Muito bom. O Itaim, como você falou, está contratado, mas o projeto está contratado. A gente teve até... Estava na fase de desapropriação, né? Essa parte. Tem a questão de desapropriação, que isso é outra coisa também que nessa gestão a gente conseguiu equacionar melhor as coisas. Porque às vezes o pessoal sempre está lá, não, temos que fazer, temos que licitar, temos que começar a obra, e a hora que ia começar a obra, mas e a questão ambiental? Não está resolvida. E a questão de retirar, né, das desapropriações não está resolvida. Questão de interferência com concessionárias. Então, isso fazia com que os projetos parassem. O que a gente fez hoje na Secretaria foi criar um departamento de planejamento que lá no início do projeto já se analisa as questões de desapropriação, de interferência, da questão do distanciamento ambiental, que é muito importante, para já começar a equacionar desde o início do processo. De forma que a hora que a gente licita a obra, as coisas já estão encaminhadas, já estão saindo e a gente consegue licitar. O reservatório Moca foi um exemplo, né? A gente acabou a licitação, não tinha ainda o licenciamento, mas já estava lá na fase final. Então, a gente acabou a obra, já deu a ordem de serviço, já temos agora o licenciamento para começar a obra. Muito bom. Ô Marcos, nós já estamos caminhando para o finalmente da nossa entrevista, mas eu ainda tenho 2 assuntos que eu queria que você nos falasse. Queria que você falasse para mim sobre os BRTs da Avenida Aricanduva e da Radial Leste. Esse BRT, que é uma sigla em inglês aí, que se você puder passar, mas significa que é uma via de ônibus exclusiva e mais veloz, é isso? O BRT, né, Nivaldo, é Bus Rapid Transit. Então, é um trânsito rápido por ônibus. Então, ele tem algumas características diferentes de um corredor de ônibus. Então, por exemplo, nas paradas, as pessoas, a hora que puderem utilizar, vão notar que cada parada vai poder parar 2 ônibus. A hora que o ônibus encosta, a gente vai ter portas que abrem e fecham, como a gente tem no metrô. Né? Então, o ônibus para... O piso da estação é nivelado com o piso do ônibus, e com isso, tanto o desembarque quanto o embarque fica mais rápido, é muito mais rápido. Né? E além de facilitar para pessoas de dificuldade de locomoção. Exatamente. Né? Então, as portas se abrem. A cobrança não é embarcada, a cobrança é fora. Para você terminal. Entrar na estação, você já é tarifado, então você também não tem a questão de tarifar dentro do ônibus. Né? Então, tudo isso agiliza muito a operação. Fora o conforto da estação, é uma estação fechada, uma estação coberta, com banheiro, com Wi-Fi gratuito. Você tem a sinalização mostrando as próximas chegadas dos ônibus, em quanto tempo chega, em qual das 2 paradas que vai chegar o ônibus. É uma evolução fantástica, então, né? É um sistema muito interessante, com uma visão social muito, muito apurada. Então, importante também que nas paradas você tem a duplicação das faixas. Então, ali se permite a passagem, né, a ultrapassagem dos ônibus. Então na verdade, vai ter 2 faixas então, nas paradas para os ônibus. Então, com isso, você consegue dar uma fluidez muito maior. É um conceito
parecido com o do metrô, né? Sim. Aqui em São Paulo, como tudo, né, a gente tem características especiais que a gente tem um contrato em andamento com as empresas de ônibus. Então, e a gente tem que começar a operação com esse contrato. Então, você tem ônibus diferentes, né, de várias plataformas diferentes, linhas, né, que vão ter que ser adequadas ao longo do tempo, que no conceito do BRT o ideal é que fosse um circuito fechado, que durante o percurso não se entrasse. E no nosso vai permitir. Como a gente tem plataforma diferente, então nós vamos ter sistemas, né, por rádio que identificam o tipo de ônibus que está chegando para a estação identificar que portas que tem que ser abertas. Entendi. Então, são tecnologias que tiveram que ser desenvolvidas aqui em função das características. Os novos ônibus já vão se adaptando a E isso. daí, né? à medida que a gente for tendo os novos ônibus, eles vão chegando de forma mais padronizada e quando os contratos foram refeitos, a gente chegar nesse modelo ideal que seria o circuito fechado, né, com o que causa o menor transtorno. Fora isso, dentro, né, do que está se fazendo, pavimentos de concreto, toda uma reurbanização ali da região, enterramento dos fios, hoje está se falando muito, né, da questão de enterramento dos fios. Então, tanto no Aricanduva quanto no Radial Leste, vamos ter também enterramento dos fios. A questão de ciclovia também está sendo tratada dentro desses dois contratos. Então, obras que vão ser muito importantes para a cidade. Muito impactantes, vão ter assim, um alcance. O BRT, qual dos dois que está mais adiantado? O Radial está mais adiantado. A gente licitou o lote 1, que está dividido em 3 trechos. O lote 1 ele vai do Parque Dom Pedro e chega na Estação Penha do metrô. Ele passa um pouco a Aricanduva, mas ele interliga com o BRT Radial Leste. Certo. Então, esse lote 1 está licitado. Não, perdão. Ele interliga com o BRT Aricanduva. Tá. Desculpa. Ali então vai ter uma estação que vai permitir o cara entrar para Aricanduva ou entrar para continuar. Ou chegar na Estação Penha. Ótimo. E dentro do Radial Leste, que está mais adiantado, nós demos ordem de serviço no trecho 1, que vai ali do Parque Dom Pedro até eu acho que até Almirante Brasil, ali que cruza a Radial Leste. Ali vão ter 3 estações. E num primeiro momento continua funcionando ali no Parque Dom Pedro. E já está previsto, né? O Parque Dom Pedro também está sendo preparado uma grande PPP que vai mudar a cara do Parque Dom Pedro. Então, isso já está em preparação. E daí a gente vai ter algumas alterações ali na região do Parque Dom Pedro. Mas o BRT vai estar funcional já. E agora a gente deve já, em seguida, né, já dar a ordem de serviço para os outros 2 trechos do Aricanduva, do Radial. O Aricanduva ele está em processo de licitação. É uma licitação um pouco mais complicada, porque envolve recurso do Banco Mundial, recurso internacional. Então, é uma licitação internacional que empresas de fora podem participar. Mas já está em andamento, respondemos alguns questionamentos do tribunal. Então, ela está em andamento e a gente acredita que agora, começo de novembro, a gente já deve estar abrindo os envelopes e até o final do ano contratada as obras do BRT Aricanduva. Muito bom. Eu vejo esse volume de obras que nós estamos falando, Marcos. Fico pensando assim, eu que acompanho as últimas gestões aqui, desde a gestão do Celso Pitta, que veio logo após o Maluf, em 1900 e tralalá, 90 e pouco, né? Eu acompanho todas as gestões. A gente vê esse volume todo acontecendo agora, e o mais importante é saber que o prefeito Ricardo Nunes, continuando na prefeitura, a segurança para a população de que essas obras vão realmente continuarem, né? Então, eu me atrevo a sonhar que os córregos vão continuar sendo canalizados. Muito provavelmente vai ter córrego que vai ser canalizado inteiramente já na próxima gestão. Terminar esses terminais, né? Que vai ser fazer inclusive a linha aqui do Itaim Paulista, que se vai fazer o terminal, vai fazer a linha, né? Que é o corredor Celso Garcia, né? Que inclusive causou alguns problemas aqui na região. Por exemplo, o supermercado grande que tem aqui, o Davó, estava com um projeto de fazer ali um shopping, pararam o projeto porque vai ter interferência. Sabe que vai ter interferência ali do corredor, né? Então, tudo isso que está acontecendo na cidade
só está acontecendo graças a uma gestão competente. Primeiro eu fiz isso aqui, ainda falei nessa semana, em outra entrevista que eu estava entrevistando aqui, a secretária Marcela Arruda, estava falando, né? Olha a equipe que o prefeito Ricardo Nunes montou na cidade. Aí citei, falei, o caso dela, que é uma especialista, MBA, especialista, né, nessa área de gestão, veio também do mercado privado, né? Você que é especialista em engenharia de estrutura, professor universitário, veio do mercado também privado, né? E tantos outros, citei lá o exemplo do Zamarco, 30 anos prestando serviço como médico na periferia, trabalhou na UBS aqui de Goianás, UBS aqui de Hermelino Matarazzo, né? Sim. E hoje é o secretário de saúde, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa visão de gestão, na verdade, assim, essa visão maiúscula de gestão do prefeito e como você se sente dentro desse arcabouço todo, sabendo que você é um dos peões principais, porque você está com uma máquina, todas as secretarias são importantes, mas tem umas que tem uma responsabilidade maior de mudar a cara da cidade de São Paulo. Como você se vê dentro desse processo? Valdo, que bom você fazer essa pergunta, que a gente poder passar um pouco do que a gente vivencia dentro da gestão é muito importante para a população entender, né? Por que às vezes algumas gestões caminham, né, vão em frente, outras não. Primeira coisa é essa forma do prefeito lidar. Sim. O prefeito, lá no início da gestão, teve um momento muito difícil, né? E eu, por ser um secretário que fui indicado por ele, acompanhei, né, esse problema ali que a gente teve com o prefeito Bruno Covas, onde realmente ninguém esperava que o processo dele fosse tão rápido, né? O prefeito Ricardo Nunes estava pensando na próxima gestão, né, em se preparar para ser um prefeito a partir de agora, né, a partir de 2025. E foi um choque para todos. Mas o Bruno era um grande exemplo, né? E o prefeito Ricardo Nunes, assim, manteve esse compromisso com o Bruno. De dar seguimento à gestão dele. Foi muito fiel. Foi muito fiel. Né? E isso foi uma grande tristeza perder o prefeito Bruno Covas, uniu aquela equipe. Né? Ali na dor, né, temos que honrar a gestão do prefeito Bruno Covas. Sim. Tanto que todas as inaugurações tem lá na placa, gestão Bruno Covas. Então, isso foi um exemplo que o prefeito Ricardo Nunes deu para a equipe de temos que honrar essa gestão, né, temos que trabalhar junto. Outra coisa que eu costumo falar, e essa semana mesmo eu falei num evento que a gente teve de urbanismo social, né, que é uma característica da gestão, das pessoas que trabalham na gestão, que são pessoas que gostam de trabalhar para as pessoas, que gostam de trabalhar juntas, que gostam de fazer acontecer, que gostam de seguir o que o prefeito fala, acorde cedo e pense o que eu vou fazer hoje para melhorar a vida das pessoas. E daí é muito bom você trabalhar numa equipe assim, porque um liga para o outro, não tem... vou mandar um ofício, vou mandar Não tem frescuragem, né? Liga na hora, resolve na hora. Acho que vocês têm até um grupo de WhatsApp. Tem o grupo de WhatsApp, mas é tudo... Tem que formalizar. Na gestão pública as coisas são assim. Mas vamos fazer as coisas caminhar, daí a gente formaliza. Então, isso tem sido muito importante. E tem a questão que eu falo, né? É mais fácil fazer quando tem dinheiro. E o prefeito Ricardo Nunes era vereador por 2 mandatos, ele conhecia muito do orçamento da cidade, a postura dele, né, mais liberal economicamente, deu para o setor produtivo a segurança de que não ia haver grandes movimentos, sobretaxação. Ele conseguiu fazer com que... A famosa segurança jurídica que fala nos índices, né? Exatamente. Então, muita empresa que estava fora do São Paulo veio para São Paulo, começou a recolher imposto aqui dentro de São Paulo. O número, se eu não me engano, é cerca de 1,5 bilhões só dessas empresas que vieram, que estavam já em outras cidades e vieram. Fora empresas novas que foram criadas em função dessa segurança jurídica, né? E isso fez com que a possibilidade, porque se fala muito do orçamento da cidade, é importante, né, a gente entender o seguinte: o orçamento da cidade desse ano foi de 111 bilhões. Mas você tem obrigações
que você não pode fugir, que é o custeio das escolas, pagar pessoal, pagar as escolas, pagar o custeio das unidades de saúde. Então você tem as despesas que já são obrigatórias. Sim. O que sobra, né, é o que a gente consegue investir na cidade. Então, quando falam, a cidade tem muito dinheiro, 120, não é bem assim. Tem muita coisa que já está compromissada. Agora, um dos grandes méritos do prefeito foi conseguir fazer com que a arrecadação aumentasse e, com isso, foi abrindo espaço para se fazer investimento. Nesse ano, 18 bilhões. No ano passado, foram 14 bilhões. Né? Como o prefeito fala, retrasado, 8. Na gestão do Haddad parece que era 4 bilhões. Então, né? Então a gente conseguiu crescer Inclusive, muito. Inclusive, na gestão dele, que o presidente da República era do PT, né? Não conseguiram sequer fazer a negociação do Campo de Marte, que estava se arrastando desde 1900 e tralalá. Um dos grandes gols do prefeito, né? Essa negociação. Exato. Né? Que eram 280 milhões de reais, né? Por mês, que eram enviados para o governo federal e que agora ficou de investimento na cidade. Exato. E daí o que você falou, né? E que eu costumo, para convencer as pessoas, né, da importância do prefeito Ricardo Nunes ficar. Porque se a gestão mudar, o que acontece? Nós, da secretaria, vamos ter que começar a preparar para passar a gestão para outro. Os outros vão ter que conhecer a gestão. Entrar 6 meses só para começar a conhecer. Exatamente. E mantendo a gestão, a gente já está numa velocidade muito grande, não é 1º de janeiro, não. É dia 28 de outubro, vai estar todo mundo com gás renovado para dar continuidade a esse monte de coisa que a cidade está fazendo e com uma prioridade que eu não tenho dúvida, que são as regiões mais periféricas da cidade, a gente melhorar o atendimento social das pessoas, que já vem sendo feito, mas a gente vai conseguir avançar muito, principalmente nessa área. E eu não tenho dúvida que com essa energia nova que ele vai estar adquirindo com... né? Milhões de votos, agora no nome próprio dele, isso vai dar muito mais credibilidade, força política para fazer grandes negociações, buscar recursos externos, inclusive, porque a cidade de São Paulo tem porte para isso, né? Então, nós já estamos finalizando a nossa entrevista. Que entrevista boa, né, Marcos? Né? Porque é muito bom falar das coisas que estão sendo realizadas na região toda, né? Mas infelizmente... E com você a entrevista é difícil, Divaldo, porque você conhece muito a região. Muito mais do que eu. Não é nada, que isso, Marcos. Mas é um prazer. É que, na verdade, assim, eu sou um jornalista conectadíssimo, né, na região. Eu costumo falar, as pessoas me chamam para pautas, falam assim, do bar. É na Zona Leste? Não, então nem me chama. Por favor, não me chama. Faça favor, deixa eu ficar aqui, porque aqui já é uma megalópole. Só a Zona Leste, com mais de 5 milhões, quase 5 milhões de habitantes, né? Já é uma megalópole, né? Então você tem um território muito grande para cuidar. E, gente, uma coisa, eu vou falar aqui. O Divaldo, ele é jornalista, ele cumpre muito bem a função dele como jornalista, mas ele está sempre no nosso pé também, porque quando aparece que vocês mandam para ele aqui problema do bairro, ele entra em contato com a gente. Na hora do WhatsApp, sem dó, sem misericórdia. E fica cobrando a solução. Então continuem fazendo isso, porque a melhor forma, né, que a gente tem das pessoas poderem participar é isso, né, Divaldo? Sim. É ter esse contato, a gente está conversando, e isso é uma coisa que o prefeito exige da gente, que a gente esteja próximo da população. E só para finalizar, como os seguidores sabem realmente que eu tenho essa conexão com a gestão e chove de solicitações e encaminhamentos para mim diariamente, eu vou passando, passo para você, passo para o Padula, passo para os prefeitos, passo para todos aí do SP Trans, eu vou passando sempre que tem algum probleminha. O importante é que eu acho que eu executo a minha função social, né, graças a Deus, né, mas torcendo muito para que dê certo, para agora no dia 27 o prefeito permaneça no cargo, porque ele permanecendo no cargo vai ser muito melhor para a nossa cidade e assim vamos pedir as bênçãos de Deus para que tudo dê certo, né, Marcos? É isso aí, Divaldo. Obrigado. Agradeço muito a tua parceria. Pode continuar cobrando. E já deixo aqui um convite para, em breve, você voltar aqui para falar mais especificamente de algumas coisas que estão rolando aqui na região. Se Deus quiser. Te agradeço. Obrigado, Marcos.